Bom dia, eu quero saudar a você com a graça e a paz de Jesus e toda a sua família também. Nós estamos com esse vídeo comemorando e tendo uma aula sobre a Páscoa. É o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo, a data, sem dúvida alguma, a data mais importante para a igreja, quando comemoramos o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador que está vivo. Então nós vamos ter esse momento, de estudo da Palavra de Deus referente à Páscoa e vamos buscar ao Senhor para que Ele possa guiar a nossa vida, a nossa mente na instrução da Palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, agora quando vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos ajude, que ela venha de encontro às necessidades do coração de cada um e que a mensagem da Páscoa, da ressurreição de Cristo, possa alegrar o nosso coração, aquietar a nossa alma, por saber que temos um Deus vivo, todo-poderoso e que está ao lado do Senhor e intercedendo por nós. Também temos o Teu Santo Espírito que age em nós, que habita em nós e agora pedimos que esse mesmo Espírito possa iluminar a nossa mente no estudo da Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 12. Eu vou aguardar você abrir aí, em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura de alguns versos desse texto, ok? Êxodo 12. Muito bem. Êxodo 12, começando do primeiro verso, aí a gente vai seguindo, lendo a palavra do Senhor no livro de Moisés, livro de Êxodo, capítulo de número 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na vega das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido com água ou em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que come coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa casa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Até somente aí o verso de número 17, ok?
É interessante, antes da gente falar sobre Páscoa, esse finalzinho ele é bastante curioso e interessante, porque alguns reclamam da igreja evangélica guardar o domingo. E eu quero perguntar a você, qual que é o dia do Senhor? É o domingo, o primeiro dia da semana, não é isso? E o texto aqui já está dizendo, ou já dando uma ideia de que o primeiro dia também era importante, não somente o sábado para o judeu, né? Verso 16, ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Várias festas de Israel, havia convocação para o primeiro e oitavo dia, que é a mesma coisa, e também o sábado, já apontando para a igreja que guardaria o domingo como o dia mais importante, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Mas nosso assunto é falar sobre Páscoa. E eu tenho aqui, eu dividi a nossa aula em algumas partes, como primeiro uma definição de Páscoa, o que é Páscoa, quando aconteceu a Páscoa, o que ela representa, como ela era comemorada naquele tempo, né, no primeiro dia em que ela foi comemorada, e depois um outro momento sobre como os incrédulos eles reconhecem ou recebem e comemoram a Páscoa, como os judeus comemoram a Páscoa, uma pincelada bem rápida, e como nós, crentes, reformados, evangélicos, devemos comemorar a Páscoa do Senhor, ok? Então, primeiro é definir o que é Páscoa. A palavra Páscoa, ela provém de uma palavrinha hebraica que significa literalmente passagem. É curioso, porque isso está no texto, né? O texto está dizendo que Deus passaria pelo Egito. Várias vezes há no texto que nós lemos a ideia de que Deus iria passar pelo Egito. E a ideia é justamente essa. Ao passar, a expressão Páscoa usada, ou passagem usada aqui no hebraico, ela traz a ideia de um Deus que passaria pelo Egito e cobriria as casas, que haveria ali um sinal. Existia um sinal, nós vamos ver daqui a pouco, né? Um sinal que deveria ser colocado nas casas, e Deus então passaria sobre aquelas casas e estenderia as asas. A figura de um pássaro mesmo. É como se Deus fosse um grande pássaro, ou naquele momento um grande pássaro, encobrindo as casas do povo de Deus, do povo que tem a marca de Deus ali nas suas casas. É como se um pássaro cuidando dos seus filhotinhos, fazendo até um lembrete daquilo que Jesus fala lá no Novo Testamento, né? Da galinha cuidando ali dos seus filhotinhos, cuidando com muito amor, com muito carinho. Foi isso que aconteceu naquela primeira noite de Páscoa. Deus passou pelo Egito, né? E toda casa que tinha o sangue do cordeiro, o sinal do cordeiro, foi protegida. A primeira Páscoa nasceu na 10ª praga do Egito. Vamos relembrar a história. O povo de Deus havia parado no Egito, quando José foi vendido, né, pelos seus irmãos como escravo, e a partir dali o desenvolvimento, o desenrolar da história, conforme vemos no livro do Gênesis, passaram-se muitos anos, houve uma fome tremenda na terra, o povo de Deus, né, os filhos de Jacó, não tinham como sobreviver a essa fome e ficaram sabendo que lá no Egito, um governador, né, um braço direito de Faraó, ele havia guardado o mantimento, alimento para essa crise toda da fome. E então eles foram até o Egito e a surpresa deles é que eles sabem, ou ficam sabendo, que quem era esse governador foi o próprio José, o seu próprio irmão, né, o irmão dos filhos ali de Jacó. E a partir dali eles são convidados a trazer todo o povo para o Egito, porque havia mantimento no Egito. E eles passam vários anos ali. Os séculos foram seguindo, cerca de 430 anos o povo de Deus viveu no Egito. O problema é que com o falecimento de José, os faraós que vieram começaram a perseguir o povo de Israel e usá-los como escravos para construir as grandes pirâmides que nós temos lá no Egito. Então, infelizmente, o povo de Deus passou a ser muito perseguido. Havia um ciúme, uma preocupação muito grande até por conta dos egípcios. O povo de Deus era muito grande, crescia cada vez mais, e eles, preocupados, subjugavam ainda mais o povo de Deus. Nós vemos pelo começo do livro de Êxodo que o povo começa a clamar, pedir a Deus por misericórdia, por um libertador. E Deus vai enviar, vai preparar Moisés. Moisés vai passar 40 anos, né, lá no Egito. Nós sabemos a história de Moisés, era considerado aí um dos filhos de Faraó.
mas ele briga com um soldado, mata um soldado egípcio por maltratar um judeu, e aí ele foge, ameaçado, ele foge e vai passar 40 anos sendo tratado por Deus como um pastor de ovelhas, até ter um encontro com Deus na sarça ardente. Daí ele tem a convocação para voltar ao Egito e dizer a Faraó: deixa o meu povo ir. Nós sabemos pela história de que a conversa não foi fácil, o Faraó dizia que não deixaria, e Deus então começa a enviar as pragas ao Egito, né? Ao Faraó e ao Egito. São várias pragas, até antes dessa Páscoa, 9 pragas acontecem, e o que é curioso, a palavra de Deus diz que era Deus mesmo quem endurecia o coração de Faraó. Era Deus quem tratava do coração de Faraó, endurecia e amolecia, para mostrar aquilo que diz Provérbios: o coração do rei está nas mãos do Senhor, o coração de todas as pessoas está nas mãos de Deus. Deus controla, domina sobre tudo, e a intenção de Deus é mostrar que foi Ele quem tirou o povo dele da terra do Egito. Ninguém tinha esse poder para tirar, a não ser Deus. Com as pragas, as 10 pragas, elas representam a morte dos ídolos do Egito. Eles eram muito idólatras. Os 10 principais ídolos foram acabados, foram humilhados nas 10 pragas, para mostrar que há um só Deus, o Senhor de todas as coisas, o Deus de Israel. Então esse é o contexto em que acontece a 10ª praga, que é o estabelecimento da própria Páscoa, né? Conforme nós lemos aqui no texto, a morte do primogênito. Entenda bem, o primogênito de Faraó morreu. Faraó não era considerado um ser humano, era considerado um deus. O herdeiro de Faraó, o próximo Faraó, veio a falecer, para mostrar que eles eram deuses coisa nenhuma, eram deuses falsos. O único Deus verdadeiro é o Senhor de todas as coisas, o Deus Criador, o Deus de toda a Bíblia. Então nós encontramos aqui o estabelecimento da Páscoa. Quando ela aconteceu? Na 10ª praga do Egito, quando o povo de Deus recebeu uma ordem da parte de Deus, e nós vamos ver como que era essa ordem. Em resumo, era matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, assá-lo, comer um cordeiro junto com a sua família, dentro da sua casa. Aqueles que não tinham gente suficiente, famílias pequenas, poderiam se juntar nesse momento de comunhão familiar. Para quê? Para juntos comerem o cordeiro pascal, e o sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais das portas. Era este o sinal de salvação. Olha só que interessante. O sangue no madeiro. O fato do sangue estar na madeira, apontando para alguém que derramaria o seu sangue no madeiro da cruz, né, o Cordeiro de Deus. Esse sangue do madeiro era o sinal de salvação. Deus passaria por aquela noite no Egito. Toda a casa que tinha o sangue escorrendo nos umbrais das portas, essa casa era livre. A passagem de Deus encobrindo, protegendo da morte. Mas as casas que não tinham aquele sinal, eles receberiam a morte do primogênito. Tanto dos homens quanto dos animais. Todos ali morreriam, o primeiro filho morreria. Então esse é o contexto de como aconteceu, né, a primeira Páscoa. Já vimos o que é a Páscoa e de como aconteceu, como aconteceu aí a primeira Páscoa. O que a Páscoa representa, então? Antes da gente ir para alguns detalhes do texto, o que ela representa? Em resumo, ela representa a libertação da escravidão. Não é? O povo de Deus estava vivendo escravo, passando séculos de escravidão ali no Egito. Então, Páscoa significa a libertação dessa escravidão egípcia. Então, é isso que basicamente significa. Mas essa escravidão, né, eles só receberam a libertação dessa escravidão por meio do quê? Da morte de um cordeiro. Então, a morte do cordeiro simboliza para o povo de Deus vida, não é? Então, Páscoa pode significar, a primeira Páscoa significou vida ou morte. Morte para aqueles que não tinham o sangue do cordeiro, vida para aqueles que têm o sangue do cordeiro. E aí a pergunta que eu já posso te fazer: você tem o sangue do cordeiro na sua vida? Você tem o cordeiro, Cristo, o cordeiro de Deus, no seu coração? Não é? Páscoa pode significar vida ou morte. A vida para os israelitas que confiassem em Deus, na palavra de Deus,
Quem sabe um ou outro israelita não confiou, não colocou o sangue nos umbrais da porta, e aí com certeza eles receberam a punição da morte do primeiro filho. Eles deveriam viver pelo cordeiro. Olha só que mensagem interessante. A vida está no cordeiro. Quem tem o cordeiro tem vida, quem não tem já está condenado, tem morte. Os que não confiassem, não colocassem o sangue nos umbrais das portas, veriam a morte na família. O plano de Deus é que tenhamos vida e vida abundante no Cordeiro de Deus. Ele vem para nos dar vida e vida abundante. E aí nós vamos para uma parte que está no texto, né? Como ela era comemorada. Alguns detalhes do texto que ensinam para a gente como a primeira Páscoa foi comemorada. Então lá no verso 3, verifica aí o verso 3, nós estamos lendo Êxodo 12, versículo 3, né? Que diz assim, ó. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Olha só, um cordeiro é dado a cada família. Deus sempre zelou por família na Bíblia. As promessas de Deus, o cuidado de Deus, sempre voltados para a família. Deus não faz um pacto com pessoas, Ele faz pacto com famílias. E aí nós podemos ter esse privilégio de termos o Cordeiro de Deus para toda a nossa família. Era um tempo de comunhão, era um tempo de se voltar para o Cordeiro de Deus e se alimentar desse Cordeiro como aquele que nos dá a vida. Não é? Então, a expressão aqui diz um cordeiro para cada família no verso 3. Aí, pulando agora para o verso 5, a comida era muito simples, né? Era um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e sem defeito. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, depende das condições aí também das pessoas, né? Eles poderiam tomar esse cordeiro. Mas esse cordeiro tinha que ser, o detalhe é, sem defeito, porque ele simboliza o próprio Cristo. Cristo não tem defeito algum. Mais um detalhe que o texto traz para nós é que esse cordeiro sem defeito, ele deveria ser escolhido em qual dia? No 10º dia, não é? Olha só. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Olha que coisa curiosa e interessante. Jesus ele vai entrar triunfantemente em Jerusalém num domingo, que é o 9º dia. Não era o 10º dia, era o 9º dia do mês. É muito interessante essa questão, porque no 9º dia o Senhor Jesus tem aquela entrada triunfal, belíssima, as crianças, os homens, todos jogando as folhas de palmeira, simbolizando vitória, proclamando hinos messiânicos, salmos messiânicos, como o Salmo 118, Hosana, um clamor de salvação, salva-nos Senhor, é o significado de Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, uma citação do próprio Salmo 118, houve uma grande festa em Jerusalém, naquele domingo anterior à morte de Jesus. Jesus vai morrer na sexta, no domingo anterior, no 9º dia do mês, ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, conforme nós vemos nos evangelhos. Mas o que é curioso é que no 10º dia, Jesus vai voltar para o templo e vai ser testado pelos fariseus, pelos doutores da lei. E ninguém consegue pegar ele em algum erro. Naquele debate do 10º dia do mês, já em tempo de Páscoa, a semana pascal, eles tentam de todas as maneiras pegar Jesus em algum erro, mas eles não conseguem. O que é mais interessante é que nesse dia, no 10º dia, era o momento em que os sacerdotes, na mesma hora em que Jesus estava sendo testado no templo pelos doutores da lei, o sacerdote estava escolhendo o cordeiro pascal, estava separando um cordeiro sem defeito e prendendo esse cordeiro numa estaca. Né? Prendendo ele ali para que ele pudesse, daqui a alguns dias, ser sacrificado, ser morto como um cordeiro pascal. E aí, nós seguimos a história, né? No 14º dia, o texto da palavra de Deus aqui diz que o cordeiro deveria ser queimado. O cordeiro era escolhido no 10º dia, no 14º ele deveria ser queimado. O 14º dia cai então numa sexta-feira, quando às 9 da manhã, né, o sumo sacerdote, ele pegava aquele cordeiro, aliás eu disse que o cordeiro já estava preso na estaca, não, no 10º dia eles escolhiam o cordeiro e no 14º dia eles prendiam o cordeiro na estaca.
justamente na mesma hora, às 9 da manhã de sexta-feira, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, foi preso na estaca, no madeiro. A crucificação começa às 9 da manhã, ele é levado ao madeiro, da mesma maneira como o texto de Êxodo 12 demonstra. Não é? O cordeiro sendo morto no exato momento. Mais curioso ainda é que esse cordeiro era sacrificado, segundo as tradições judaicas, era sacrificado às 15 horas. Era a hora do sacrifício do cordeiro pascal. Exatamente às 15 horas foi a hora que Jesus bradou em alta voz: está consumado. E então ele vem a falecer no mesmo momento em que o cordeiro estava sendo apresentado, o cordeiro pascal sendo morto lá no templo. Então vejam que não há coincidências, né? É Deus usando da sua providência para cumprir sua palavra no verdadeiro Cordeiro de Deus. Aqueles cordeiros que foram mortos, cordeiros sem defeitos, que foram mortos e dados a cada família de Israel, em Êxodo 12, lá no Egito, eles apontavam, eles eram um tipo de Cristo, apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi entregue, foi escolhido no 10º dia, né? Foi entregue a ser crucificado às 9 da manhã, preso na estaca, no madeiro, e às 15 horas ele vem a falecer. Outra coisa interessante, o Cordeiro de Deus deveria ser comido com ervas amargas, pães sem fermento, não é? A carne deveria ser queimada, os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. Os irmãos devem lembrar disso. Eu queria que você abrisse, por exemplo, no texto de João, capítulo 19, Evangelho de João 19, e nós vamos ler o verso 36. Olha só as confirmações de que Cristo é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João 19, 36, que diz assim: e isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Uma citação do Salmo 51 e também uma citação do próprio Êxodo 12, 22, que diz a mesma coisa, né? Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da sua porta, as ombreiras com sangue e tudo mais, né? Aliás, aqui outra coisa que eu estou falando aqui, da Êxodo 46, 12:46, Êxodo 12:46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levará fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Um cumprimento de que não foi quebrado os ossos. Vale lembrar que na crucificação, para que a pessoa morresse mais rápido, eles quebravam as pernas e assim eles morriam mais rápido. Na verdade, quando viram que Jesus já estava morto, eles não quebraram osso algum. Tudo isso por providência de Deus, é claro, para que não fosse descumprido cada detalhe da palavra de Deus, ok? As roupas para comer a Páscoa deveriam ser roupas de viagem e cajado na mão. Verso 11, Êxodo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Na verdade, eles deveriam comer e fugir. Então, eles deveriam estar prontos, né? Prontos para uma nova vida no Cordeiro. Da mesma maneira como nós, quando recebemos o Cordeiro, devemos estar prontos para essa novidade de vida, abandonar aquilo que não mais serve para nós. O Egito não mais serve, as coisas do Egito não têm mais nada a ver com a nossa vida. Nós estamos em rumo à terra prometida, estamos em viagem como peregrinos que somos em busca da terra prometida. A ideia é estar pronto para essa vida de peregrino até a chegada à terra prometida. A celebração era uma celebração sangrenta, não é? O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais das portas, ok? No texto aí que a gente viu, né, de Êxodo 12, 22, que eu tinha falado antes, e agora aqui, ó. Êxodo 12, 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Veja só, como é que eles deveriam pegar esse sangue? Eles deveriam pegar uma folha, um caniço, uma folha chamada hisopo,
uma planta lá do Egito, deveriam molhar essa planta no sangue, na bacia com o sangue do cordeiro e aspergir. Olha só a aspersão, fazendo parte desde aqui e dos sacrifícios todos, a presença da aspersão como um símbolo de purificação e do amor, do cuidado de Deus. O que é mais curioso é que deveria ser com uma planta chamada isopo. E, de novo, nós temos aqui algo maravilhoso da parte de Deus. Você tem o isopo sendo usado para aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Quando você vai para o livro de Levíticos, você vai vendo o isopo sendo usado nos cerimoniais de purificação, de sacrifício. Quando você vai para o Salmo 51, Davi diz assim: purifica-me com isopo. A ideia é, me perdoa pelo isopo. O que será que Davi está querendo dizer com isso? Nós descobrimos isso lá na frente. Nós descobrimos isso porque quando Jesus tem sede, no momento da sua crucificação, ele pede água e as pessoas vão pegar um caniço exatamente de isopo e vai levar, embebido com vinagre, né? Vai levar para ele beber. Não deram água, mas deram vinagre para ele beber e ele não bebe. Mas é curioso que eles pegam o isopo. O isopo esteve presente na Páscoa, estava presente nos sacrifícios, e agora presente também na crucificação de Jesus. De novo, os detalhes da palavra de Deus sendo cumpridos em Cristo. A Páscoa era comemorada junto com uma outra festa, chamada Festa dos Pães Asmos, que significa o pão sem fermento. Por duas razões. O fermento iria estragar se eles caminhassem como eles caminharam, por vários dias e chegaram a anos de caminhada, 40 anos. Mas em poucos dias o pão com fermento iria estragar, porque o fermento tinha um simbolismo. O fermento simbolizava todo o pecado, toda a maldade egípcia. Eles deveriam rejeitar, agora eles deveriam viver de maneira diferente, por isso o pão sem fermento e ervas amargas. Ervas amargas simbolizando, é claro, o próprio sofrimento do cordeiro, o sofrimento que eles tiveram no Egito, relembrando daquele sofrimento do Egito, mas acima de tudo o sofrimento do cordeiro. Então nós estamos aqui diante de um texto que vai instituir para nós, ou para o povo de Deus, a Páscoa, a festa da Páscoa. A pergunta é: nós devemos comemorar a Páscoa da mesma forma como foi comemorada pela primeira vez? Era a festa mais importante do povo de Deus. Pelo menos uma vez no ano, eles tinham que comemorar algumas festas indo para Jerusalém. E eles, na maioria das vezes, escolhiam a Páscoa para fazer isso. Comemorar a Páscoa lá no templo em Jerusalém. Como é que a gente deve comemorar a Páscoa? No caso dos incrédulos, a comemoração da Páscoa é por meio de ovos de Páscoa, não é isso? Incrédulos comemoram a Páscoa com chocolate, com ovos de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa e tudo mais. É interessante a figura tanto do ovo quanto do coelho. Nós sabemos que o ovo e o coelho, eles representam vida, O coelho se multiplica muito grande, a ninhada de coelhos aí é enorme, Os filhotinhos nascem vários, diversos. Então, é um símbolo de fertilidade, símbolo de vida o coelhinho. O ovo também é símbolo de vida. E o chocolate, claro, símbolo de algo gostoso, alegre. Tudo isso tem uma certa representação na Páscoa. Na verdade, todas essas imagens foram criadas por uma sociedade consumista, para que você gaste dinheiro, com lendas, com fábulas, com chocolates e tudo mais. É ruim você dar ovo de Páscoa para o seu filho? É pecado fazer isso? Não é pecado. Desde que você explique para ele que isso não é Páscoa. Então, talvez você pense assim: não, então se Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, chocolate ou coelho, então eu não vou fazer nada disso. Entenda bem, se você for radical dessa forma, você não vai poder nem comemorar seu aniversário. Porque nós sabemos que festa de aniversário, ela nasce em sociedades pagãs, em festas pagãs. Nós não podemos seguir dessa forma. Existe uma cultura e nós fazemos parte dessa cultura. Na nossa sociedade, na nossa cultura, há a cultura de chocolates, de ovos de Páscoa. Então não há problema de você fazer isso. Depende, desde que você explique para o seu filho de que isso não é verdade, de que o chocolate não tem nada a ver com Páscoa, de que o ovo e o coelho não tem nada a ver com Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa não é esse.
Mas os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles acham que Páscoa é coelho, é ovo de Páscoa e tudo mais. Da mesma forma como o Natal, ligaram a figura do Papai Noel, tudo isso para levar as pessoas ao consumismo, para gastar e nem pensar o porquê que estão fazendo isso. Infelizmente fazem e nem sabem o que estão fazendo. Não sabem o porquê que estão comemorando dessa forma. Há muito erro aí nesse ponto. Então você não deve comemorar a Páscoa como os incrédulos, botando aí apenas a sua alegria num ovo de Páscoa. Você tem que saber o que significa e comemorar a Páscoa da melhor maneira possível. E o judeu? O judeu comemora a Páscoa de que jeito? Eles procuram fazer exatamente como está ali em Êxodo 12. Eles são tão radicais com esse negócio do pão sem fermento, que eles passam dias antes da Páscoa procurando cada pedacinho da casa, vasculhando a casa, limpando a casa, para que não tenha nenhum pouquinho de fermento na sua casa. Tamanho radicalismo, cuidado que eles têm, não é? O fermento representando a corrupção, relembrando o Egito. Então não poderia ter de forma alguma fermento na casa no momento da Páscoa. As ervas amargas eles usam, então eles usam o pão sem fermento, eles usam as ervas amargas, porque elas simbolizavam a amargura dos 400 anos de cativeiro, do Egito, e lembrá-los também de que a libertação foi amarga, houve morte, a morte dos primogênitos, foi amarga no sentido de que muitos cordeiros foram mortos ali para simbolizar a vida. Então o judeu ele comemora a Páscoa da forma como foi dada por eles lá em Êxodo. Só que, e nós cristãos, será que a gente deve fazer isso? Dentro do meio evangélico, infelizmente, surgem movimentos que tentam se basear na Bíblia, mostrando da seguinte forma: assim como as coisas aconteceram nos tempos bíblicos, elas têm que acontecer hoje. E não é bem assim. Por exemplo, há pessoas que pensam da seguinte maneira: tudo que existia lá na igreja em Atos tem que acontecer no nosso dia hoje, na nossa igreja hoje. Isso é um tremendo de um engano. É um texto narrativo, contando a história da igreja nos primeiros tempos. Nós temos que pegar os valores, os princípios, os ensinamentos valiosos que foram deixados para nós da primeira igreja. E dentro da narrativa há ordens que também são deixadas. Mas não é que tudo o que aconteceu em Atos tem que acontecer no nosso tempo. Há movimentos que pensam da seguinte forma: se está na Bíblia, então eu tenho que fazer. Então as festas judaicas eu tenho que comemorar. Eu tenho que ter um tabernáculo, eu tenho que ter uma arca na igreja, como achando que isso leva a alguma coisa, quando não leva a nada, leva a idolatria, a crendices. Assim como Moisés, não é? Naquele episódio das serpentes do deserto, as pessoas passaram a olhar para o objeto, para a serpente, né? E adorar a serpente, infelizmente. Então a gente não pode se apegar a essas questões, a esses detalhes. Nós não mais precisamos comemorar a Páscoa e nem devemos comemorar a Páscoa como o judeu comemorou. Por quê? Porque aqueles cordeiros que foram sacrificados desde aquela noite de Páscoa, veja só, desde aquela noite em que Moisés deu aquela ordem, a 10ª praga do Egito, muitos cordeiros anualmente eram sacrificados. Cordeiros de Páscoa foram sacrificados durante muitos e muitos anos. Agora não há mais a necessidade disso. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele vem, ele se entrega por nós e ele morre por nós. Há um detalhe muito interessante, então. Quando Jesus vai comemorar a Páscoa com os seus discípulos, ele vai fazer, né? Ele vai instituir algo que vai substituir a Páscoa. Ele institui a ceia do Senhor. E ele mesmo eles estão comemorando a Páscoa, é um banquete pascal ali sendo comemorado. Provavelmente ele tinha o cordeiro ali, eles estavam comendo o cordeiro pascal, eles estavam seguindo todos os rituais, haviam uns cálices de vinho que deveriam ser tomados no exato momento. E num certo momento ele diz assim: a partir de agora vocês não mais vão comer desse pão, porque o pão fazia parte da festa, vocês não vão mais comer o pão, vocês não vão mais beber o cálice até que eu venha. A Páscoa acabou. Não é mais para comemorar a Páscoa da forma como eles comemoraram. A Páscoa foi substituída pela
ceia do Senhor. A partir de agora, a Páscoa de vocês é relembrar o que eu vou fazer, né? Entregando o pão e o vinho, o pão simbolizando o corpo dele pregado na cruz e o vinho como o sangue dele vertido na cruz. Então, Jesus substitui a Páscoa pela ceia. A igreja, quando participa da ceia, ela comemora a Páscoa. Então, a Páscoa não é mais só num dia do ano. A Páscoa é comemorada para nós, pelo menos uma vez por mês. Infelizmente, esse mês, por conta da pandemia, nós não pudemos comemorar. Quem sabe, até o fim do mês, não é? Se um milagre acontecer da parte de Deus, a gente consiga comemorar ainda em abril, não é? Mas em breve, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos para celebrar a Páscoa do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, que essa é a ideia bíblica para a Páscoa. É verdade, nós podemos comemorar a Páscoa também anualmente, uma vez por ano. Podemos, com toda certeza, relembrar, agradecer pela vida do Cordeiro de Deus, aquele que trouxe a vida para todos nós, que nos livrou da condenação da morte. Então, o que significa para nós, cristãos reformados, a Páscoa de Jesus? Significa, em primeiro lugar, a libertação. Assim como o povo de Deus, o povo judeu foi liberto, né, da escravidão do Egito, nós também fomos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo não há mais escravidão. Paulo diz isso lá aos Gálatas, né? Que Deus nos dá vida, nos dá liberdade em Cristo. Nós estamos livres do pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado estando em Cristo. Também, nós temos a libertação da morte, porque todos nós estávamos condenados a morrer. Mas no Cordeiro de Deus, assim como Deus protegeu o seu povo naquele tempo do Egito, Deus nos livra da morte eterna. Em Cristo nós temos vida eterna e não morte eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós comemoramos a Páscoa não só lembrando da morte, do sacrifício do Cordeiro Pascal, né? Por quê? Porque ele vence a morte. E nós sabemos que ao terceiro dia, num domingo, Jesus morre na sexta-feira, no domingo ele ressuscita e ele sobe ao trono de glória, ele é glorificado nos céus e reassume, né, toda a sua glória que ele havia deixado nos céus para se fazer como um de nós. Ele retoma todo o seu poder, toda a sua autoridade e se torna assim o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Os planos de Deus serão feitos, serão consumados exatamente como Deus planejou, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele veio, ele pagou o preço da dívida do nosso pecado e nos deu vida, vida abundante, vida eterna. Nós até podemos perder a vida nesse mundo, ou por um acidente, ou por uma enfermidade, ou pelo tempo de vida que temos. Nós sabemos que ninguém vive para sempre aqui nessa terra, mas a certeza que nós temos é de que ninguém pode tirar de nós a vida eterna, a herança que Deus nos deu em Cristo. O inimigo não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Nós temos o cuidado de Deus, o presente de Deus, a perseverança de Deus para cuidar e guardar o nosso depósito até o dia final. Como é bom saber que nós podemos comemorar a Páscoa todos os dias da nossa vida, em especial todos os dias quando comemoramos com a ceia, celebramos a ceia do Senhor, mas podemos comemorar também uma vez no ano de uma forma muito especial, lembrando que o nosso Deus está vivo, Ele é Senhor de todas as coisas e por isso você pode ter vida, pode ter esperança, pode ter paz. Eu queria terminar essa aula sobre Páscoa fazendo uma aplicação para o seu coração, porque eu sei que todos estão aflitos, angustiados pelo momento que nós estamos vivendo, não é? Há tantas incertezas econômicas, políticas, da área da saúde, ninguém sabe ao certo quanto tempo ainda a gente vai ter para ficar em casa, para voltar ao ritmo normal da vida. Temos que buscar a Deus cada dia mais, clamando, pedindo a Ele que nos ajude, não é? Para que tenhamos dias melhores, orar pelas autoridades, para que saibam lidar com toda essa crise. Talvez você esteja aí abatido, preocupado com a questão do seu trabalho, do sustento da sua família. São tantas inquietações no coração. Mas eu queria que você pensasse um pouco mais e olhasse um pouco mais para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Pensasse no plano de Deus. O plano de Deus em abençoar famílias, em cuidar, em proteger as famílias em Cristo. Deus tem um zelo muito especial
pela nossa família. Deus tem um zelo muito, muito especial por aqueles que estão em Cristo. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro, têm vida plena, vida eterna. E nós podemos assim louvar, agradecer e encher o nosso coração de esperança por saber que a caminhada, a peregrinação aqui, não é longa, é difícil, é um deserto muitas vezes que nós temos que passar, são vales, desertos, cavernas e tantas situações difíceis que nós enfrentamos na vida. Mas nós temos o Cordeiro de Deus, aquele que venceu todas as coisas, e nós podemos nos alegrar nele, nós podemos nos aquietar nele, por saber que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Isso é a Páscoa. Cristo morreu na cruz, mas Cristo venceu. Ele está vivo, ele ressuscitou. E lá nos céus, ele é o nosso rei. Lá nos céus, ele é o nosso profeta. Lá nos céus, ele é o nosso sacerdote. Ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que cuida da gente e que leva todo nosso clamor e oração à presença do Pai. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de sabermos o que é a Páscoa. Não comemorarmos como o judeu fazia. O judeu se apega ao passado, não é? Eles não olham para aquilo que já foi feito e para aquilo que deve ser feito. Aponta para um futuro, para a consumação final, para a volta do Cordeiro, quando ele vai nos livrar da morte totalmente, da morte eterna. Viveremos eternamente com Deus e assim nós estaremos livres. Também, como eu já disse no começo, ou numa parte aí final, não há problema que você dê ao seu filho, a um querido seu, um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate. Mas não ponha a sua confiança nisso, não ensine seu filho apenas nisso, porque isso não é a verdade. Não é? A verdade é muito maior do que isso, muito maior do que o ovo, do que o chocolate. A verdade é de que Cristo é aquele que morreu por nós e que está vivo, ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, Cristo ressuscitou. Vamos orar mais uma vez agradecendo pela verdadeira Páscoa de Cristo. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque a Páscoa é tão maravilhosa, tem essa mensagem tão encorajadora para o nosso tempo, para os nossos dias, porque tu sabes que todos nós vivemos de alguma forma preocupados, angustiados, nos sentindo presos diante da crise que vivemos nesses dias, da pandemia do coronavírus. Mas como é bom saber que em Cristo somos livres, livres da condenação da morte, livres do pecado. Em Cristo nós temos, ó Deus, a tua bênção, a vida eterna garantida. E nós podemos perder tudo na vida, mas jamais perderemos essa herança maravilhosa que o Senhor nos dá em Cristo, a vida eterna. Louvamos o teu nome, porque o Cordeiro do Senhor veio, se fez como um de nós, morreu no nosso lugar, pagando a dívida do nosso pecado, para nos dar vida abundante. E por isso, ó Deus, ao olharmos para as circunstâncias da vida, nós podemos ter o coração inquietos, mas quando olhamos para a tua palavra, quando olhamos para o Senhor e lembramos que temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso coração se alegra por saber que Ele está vivo, controlando todas as coisas que acontecem nos céus, na terra, debaixo da terra, como Ele mesmo diz que toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a nossa vida não está por aí, sendo jogada de um lado para o outro, vivendo ao léu, mas a nossa vida está segura nas tuas mãos. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda e o Senhor que vai cumprir os propósitos do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada terrena, na nossa peregrinação, enquanto ainda não chegamos na terra prometida. E o Senhor nos ajude sempre a sermos fiéis ao Senhor e a nos alegrarmos pela Páscoa do Senhor, a celebrarmos sempre que pudermos, ó Deus, a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício pascal, relembrando a morte do teu Filho no nosso lugar e a vida dele vivendo, ó Deus, para cuidar de nós, para garantir a nós as promessas do Senhor. Todos os eternos decretos do Senhor foram garantidos na morte e ressurreição de Cristo. Ele venceu. E por isso a própria palavra que Ele nos deixou é que nós não deveríamos ficar desanimados, mesmo passando por provações, por tribulações.
Ajude-nos, ó Deus, nesses dias. Abençoa cada uma das famílias nesse domingo de Páscoa. Que sejamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor e confiantes de que a nossa vida e a nossa família está guardada pelo Senhor nas mãos do Cordeiro de Deus. Fica, ó Deus, conosco, nós pedimos a tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Logo mais à noite nós estaremos na igreja fazendo, né, a ministração aí do culto, a celebração do nosso culto, e você vai poder acompanhar via internet, né, e vamos continuar a rogar a Deus a bênção dele, né, para que nós estejamos todos em breve juntos. Lembrando que nós separamos o dia 12, domingo de Páscoa, para fazer um clamor a Deus de uma maneira ainda mais especial, abrindo os nossos corações em jejum e oração, separando um tempo a mais para ficar em comunhão com Deus e pedindo a Ele a bênção dele para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade como um todo, para o mundo inteiro tão carente da graça de Deus. Então fique atento às 18 horas, no canal do YouTube, no canal do Facebook. Prefira o YouTube, tem qualidade melhor. E assim a gente pode celebrar juntos mais um culto à vida, o culto da vida do Cordeiro, um culto de Páscoa. Infelizmente, sem poder ainda participar da ceia do Senhor, mas em breve, na certeza de que Deus nos dará esse privilégio de juntos celebrarmos a ceia do Senhor em breve. Que Deus assim abençoe sua família, sua vida, em nome de Jesus.